A paz do Senhor, meus amados, é mais uma vez um prazer comunicar a palavra de Deus dentro dos temas da nossa Escola Bíblica Dominical, que neste segundo trimestre de 2025 está tratando o tema "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos falando do apóstolo João, que escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, tratando da vida de Jesus, o ministério do Senhor, registrando, portanto, seus milagres, que ele chama de sinais comprobatórios da sua divindade, da sua deidade, do seu poder divino. E hoje nós chegamos para estudar a lição número 5, cujo título é A Verdade que Liberta, o famoso capítulo 8 do Evangelho de João, onde está baseado esta lição, uma parte pequena do capítulo 7, mas especialmente capítulo 8, a partir do versículo 30. Para tanto, nosso texto áureo é exatamente 8:32 de João, conhecidíssimo versículo que, de uma forma sintética, expressa a verdade que liberta, ou seja, a mensagem do Senhor Jesus que liberta o pecador. Está escrito assim, então, João 8:32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." 8:32 do Evangelho de João. A verdade prática desta lição é a seguinte: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Amém. Esse é o sumo dentro de toda a lição, é a síntese de todo o tema desta lição, deste assunto, deste tema, deste estudo da semana, que, aliás, será estudado no dia 4 de maio, presencialmente, em todas as nossas classes de escolas dominicais para os adultos, meus amados. Então, a verdade que liberta, um tema naturalmente muito amplo, porque quando nós falamos de a verdade, nos contextos filosóficos especialmente, há várias maneiras de conceituar o que significaria essa verdade. Mas, biblicamente, nós temos, sim, amados, vários textos que nos deixam claro o que é que Jesus, por exemplo, queria dizer com a verdade. A verdade, às vezes, ela se identifica como o próprio Cristo, pois ele mesmo disse em João 14:6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Mas também se identifica com a própria palavra de Deus, em João 17:17, onde o Senhor Jesus, orando ao Pai, diz: "Senhor, ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Então, aí está, meus amados, conceitualmente, o que é a verdade. Agora, outro tema, outra palavra, outro termo enfatizado nesta lição é o da liberdade. E aí a amplitude dos conceitos humanos de liberdade também são muitíssimo amplos no campo da filosofia, da política, da sociologia, enfim, várias outras ciências humanas que também tratam desses assuntos, falando da liberdade. Liberdade disso, liberdade de movimento, liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de associação, e todas essas nuances para a chamada liberdade são tratadas, debatidas nos vários níveis entre os conheceres humanos, saberes humanos. Tanto, repito, nas ciências humanas, como filosofia, a política, sociologia e assim por diante. Além dessas liberdades básicas, o conceito de ser livre, o conceito do ser humano ser livre também pode abranger, por exemplo, a liberdade interior, a liberdade econômica, a liberdade política e assim por diante. Então é muitíssimo amplo.
E quando nós falamos de liberdade, também há que se perguntar, preciso ser liberto do quê? Me tornar livre ou ter a liberdade em relação ao quê? No caso bíblico é bem fácil, porque especialmente aqui o Senhor Jesus deixa claro, em João 8, a partir do 30, que ele está falando de liberdade do pecado. Não era uma questão política, não era também algo filosófico, teórico, não, mas do pecado. E isso é uma prática, é um comportamento, é uma atitude, e o Senhor Jesus explica como ser liberto. Voltemos para o texto bíblico que nos dá base para o estudo desta semana. Então, vamos lá para João capítulo 7, que é uma das sugestões de texto bíblico básico para esta lição. Jesus está em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, mas antes de subir para a festa dos tabernáculos, o capítulo 7 de João nos informa que ele estava na Galileia e os seus discípulos, e mais especialmente ainda os seus próprios irmãos ou meios irmãos de Jesus, foram ter com ele e o incentivaram, e até, de certo sentido, até o pressionaram a subir para a Judéia, porque o texto vai dizer que nem os irmãos acreditavam nele. As palavras que lemos aqui nos primeiros versículos do capítulo 7 deixam realmente claro esse posicionamento dos irmãos, dos meios irmãos de Jesus em relação a ele. Quando falamos de meios irmãos, é bom recordar que entendemos que Jesus teve vários irmãos, ou seja, Maria e José tiveram vários filhos depois de Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e por isso a gente chama sempre de meio-irmão, porque ele não era filho de José, ele é filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Mas os demais filhos foram gerados naturalmente pelo transcurso sexual natural entre Maria e José. Portanto, todos os irmãos mencionados, por exemplo, em Mateus 13:55, onde se fala de irmãos e irmãs, também no plural, temos o Tiago, temos o Judas e outros que são mencionados, portanto, meus amados, irmãs, tá certo? Também, acreditamos assim. Não é bem o tema da lição de hoje, mas é bom mencionar essa. Então, esses meios irmãos de Jesus foram ter com ele, foram falar com ele e disseram para ele o seguinte: se tu realmente fazes o que o povo está dizendo que você faz, usando minhas palavras, mostra-te ao mundo, ou seja, vai para a capital, suba a Jerusalém, a ocasião da festa, de uma festa das 3 festas principais anuais em Israel, onde se reunia, amados, pessoas do mundo inteiro, do mundo conhecido de então, multidões agregavam-se em Jerusalém para participar da festa, tanto judeus como de outras nacionalidades também, meus amados. Então, por exemplo, Atos dos Apóstolos vai encontrar um homem lá da Etiópia. Não era qualquer um também, era um oficial do governo da Etiópia que estava lá na festa, naquela outra festa. Então, essas festas, tanto da Páscoa como dos tabernáculos e do Pentecostes, reunia gente de todo lado, todos os lugares. Atos capítulo 2, falando da festa do Pentecoste, é mencionado ali pelo menos 15 a 16 nacionalidades ou pessoas locais, de locais diferentes, que estavam lá presentes naquelas festividades. Então, imagine isso. Os irmãos de Jesus estão dizendo para ele: não fica aqui escondido nesses vilarejos da Galileia, suba para a capital se você realmente faz, porque ninguém que quer ser conhecido se mantém oculto. É o capítulo 7, versículos 3 e 4. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e disseram: deixa este lugar. Quando ele diz este lugar, é a região da Galileia, vilarejos de pescadores e tal. Deixa este lugar e vai para a Judéia, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Isso aqui foi a pressãozinha, aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Vai, mostra-te ao mundo.
Então, Jesus vai dizer para eles que não é o tempo, que não chegou o tempo de se manifestar ao mundo realmente, e que ele sabia das coisas. E então, disse a eles: subam vocês, meus irmãos, família e tal, eu vou depois. E realmente foi. O relato do capítulo 7, a partir aqui desse texto que eu li, vai dizer que Jesus subiu. Lá no versículo 10, por exemplo, está escrito assim: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, ou seja, lá em Jerusalém, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto, porque a esta altura dos acontecimentos da vida de Jesus, ele já era conhecido em muitos lugares. E dificilmente não havia muitas pessoas onde ele estava. Ele atraía as pessoas realmente com seu ministério, com o operar milagroso que havia sempre das suas realizações. Certo, amados? Mas ele subiu secretamente, ou seja, em oculto. Não sabemos exatamente o que quer dizer isto, mas ele não foi em público, nem numa caravana, que era comum viajar-se em caravanas naqueles tempos, por conta da segurança, especialmente. Também não é dito nada sobre os seus discípulos, os 12, se os 12 estavam com ele nesse momento que ele subiu ou não. São apenas conjecturas que não vem agora ao caso. Porém, tudo que a Bíblia diz é que ele subiu em oculto. E aí, os judeus lá na festa, que já certamente estava... As festas duravam 7 dias, os irmãos foram antes, provavelmente já tinha se passado alguns dias de festa, mas Jesus está subindo agora de forma oculta. E comentavam lá na festa, será que ele vem? Será que ele não vem? Ele é um homem bom ou engana o povo? Está aqui no capítulo 7, versículo 12 a seguir. Certo? Aí a partir do versículo 14 está escrito assim: corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinar. Meio da festa, quer dizer, o meio da semana da festa. Já. Como eu disse, alguns dias já tinham se passado. Versículo 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Eles tinham conhecimento de que esse rabino, esse ensinador, esse pregador, jovem pregador, não era lá de Nazaré, uma vila pobre, desprezada, lá no norte, quase extremo norte do país, e que não havia lá faculdades ou instituições de ensino institucionalizados. Consequentemente, também sabiam que Jesus não tinha uma formação acadêmica, diríamos hoje, ou um ensino formal. Contudo, ele naturalmente frequentava a sinagoga, aprendeu com os pais em casa a lei de Deus e, acima de tudo, ele é Jesus. É bom lembrar que ele é humano também, foi humano plenamente, assumiu a natureza humana e aprendeu, como diz a Bíblia em vários outros textos, como já estudamos também, certo, amados? As coisas que devia saber para a vida humana, etc. O fato é que era popular naquele tempo o povo saber que ele não estudou numa escola daquele tempo. Repetindo então, versículo 15, eles ficavam admirados da sabedoria com que ele pregava, com que ele falava, admirados. Como pode esse falar dessa forma sem ter estudado? Você sabe que até hoje é assim, né? As pessoas, ao nos ouvir, elas avaliam naturalmente o vocabulário, a colocação das frases, das palavras, se há sabedoria ou não, se há a conjugação certa dos verbos e assim por diante, tá? Pronominal. O fato que o povo reconheceu isso. Aí no versículo 16, relacionado a isto, Jesus disse para a multidão, porque ele ouviu o murmurinho: como pode saber esse letra sem ter estudado? Uma coisa estranha, ou difícil, ou milagrosa. Ele responde: a minha doutrina, ou seja, o meu ensino, já que vocês estão admirados disso, o ensino que eu estou passando para vocês não é meu, e sim daquele que me enviou. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quem que o enviou? O Pai Celestial. Ele estava cumprindo a missão dada por Deus, Pai, a ele aqui na terra.
Então, ele está demonstrando que tem sabedoria divina, embora não tenha estudado em escolas formais, como nós sabemos também. Tá? Então isso o admirou. Versículo 17 diz: se alguém quiser fazer a vontade do Pai, ou seja, se for humilde o suficiente para realmente fazer, porque tinha pessoas em todos os lugares onde Jesus estava, no meio da multidão, que estavam lá só por mera curiosidade, ou como vimos na aula passada, apenas para ver milagres, ou sinais acontecendo, pura curiosidade. Então ele diz: se alguém realmente quer fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito do ensino, do meu ensino, ou da doutrina, se esse ensino ou essa doutrina é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Verso 18: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiças. É o que diz o versículo 18. Aí, para o propósito da nossa lição, da nossa aula, do nosso tema desta lição, vamos para o versículo 37. Correndo a festa, chegou ao último dia da festa. Verso 37, e no último dia da festa, o grande dia, era chamado o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 39 explica um pouco melhor isto. Ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não havia ainda sido dado, porque Jesus não havia ainda sido, não havia sido glorificado ainda. Então a água aqui, que em outros lugares representa o próprio Cristo, ou a palavra, aqui é o Espírito Santo. Certo? Ele diz, claramente o texto diz, versículo 39. Aleluia. Bom, venha a mim, beba. É muito característico essa expressão, meus amados, porque a cerimônia da festa dos tabernáculos, dizem os estudiosos, terminava com um ritual em que os sacerdotes, ou o sumo sacerdote, traziam uma vasilha com água, a botija com água, lá do poço de Siloé até o templo, em procissão, né, os demais sacerdotes acompanhando, louvando, cantando, enfim, até o templo. E no altar ele derramava cerimonialmente aquela água. E o Senhor Jesus, era o último dia da festa e aconteceria, ou teria acontecido essa cerimônia, ou estava para acontecer. E o que o Senhor está dizendo aqui é, apesar de vocês terem, efetivamente ele está dizendo isso, tá? Vocês já participaram estão no 7º dia da participação da festa, mas eu vejo que ainda tem sede no vosso coração. Então quem tem sede ainda, colocaria eu aqui, né? Venha a mim e beba. Aleluia. Se eles entenderam exatamente a mensagem, é uma questão de interpretação, mas creio que os inteligentes captaram a mensagem. Jesus usava todas as ocasiões para ensinar alguma coisa e às vezes por metáfora. E aqui mais uma vez. Então há pessoas cuja alma ainda estava sedenta ali naquele momento, apesar de terem participado de uma festa magnífica, maravilhosa, cumprindo todos os rituais propostos pela lei mosaica a respeito do cerimonial todo. Hoje nós encontramos certamente muitas pessoas também vazias interiormente que estão cumprindo rituais em igrejas por aí, em instituições religiosas por aí, mas a sua alma ainda está sedenta. Como sedenta estava a alma de Martinho Lutero antes da conversão, de outros, Agostinho e outros da história da igreja, aliás, todo pecador. O salmista disse que a sede que ele tinha na alma era a sede pelo Deus vivo, lá no Salmo 42. Então eu posso ver isso. E Jesus está oferecendo-se como a água, vir a ele e beber. Qual é a água que ele está oferecendo? O Espírito Santo que iria ser dado. Repetindo, verso 39, ele disse isso com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber. Futuro do presente. Haviam de receber, aleluia, os que nele crescem. Tá? Pois o Espírito Santo
ainda não tinha sido dado, porque Jesus não foi glorificado. Você sabe que quando Jesus foi, então, glorificado, ou seja, ressuscitou dos mortos, assumiu a sua glória de forma plena, certo? Reassumiu a sua posição de glória, o Espírito Santo desceu, porque ele mesmo nesse evangelho vai dizer, eu preciso ir para que o Consolador venha. E no dia do Pentecoste aconteceu isso, meus amados, com a descida do Espírito Santo para ficar. Ele disse isso repetindo a respeito do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Glória a Deus. E é isso, tá? Então, Jesus, no contexto do capítulo 7, estava repetindo lá na Galileia, era a época da festa e a família veio pressioná-lo, dizendo, vamos para lá então, já que se faz milagre, diz que faz milagre, faça na capital, onde tem muita gente, você vai se tornar conhecido, não fica aqui nesses lugarejos escondido, porque quem faz essas coisas não faz dessa forma, tem que aparecer, vai para lá, vamos aumentar os likes, né? Aumentar a popularidade. Era isso que os meios irmãos de Jesus sugeriram para ele, quase que uma pressãozinha. Bom, a nossa lição tem também como propósito, naturalmente, falar da liberdade, e aí entra o capítulo 8 de João, a partir do versículo 30, porque o discurso de Jesus lá durante a festa continuou entre os fariseus pelo restante do capítulo 7. Tá certo? Jesus, entretanto, lá no capítulo 8, começa o capítulo 8 dizendo assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou para o templo e o povo lá estava para ouvir, assentado. Ele se assentou e ensinava novamente. Então, o capítulo 8, ele continua em Jerusalém ensinando. Se você voltar para o capítulo 7, vai encontrar que eles trouxeram lá a mulher apanhada em pecado para ser apedrejada, mas Jesus livrou aquela mulher daquela situação também, certo, meus amados? E então, eles verdadeiramente alguns aprovaram as suas palavras, acataram os seus ensinos, outros literalmente os rejeitaram completamente o que Jesus dizia. Bom, aqui no capítulo 8, então, é um discurso extenso e o Senhor Jesus vai falar sobre esta liberdade que é proposta por Deus. Vamos para o versículo 30, que diz assim, e ditas estas coisas, ou seja, tendo terminado a sua pregação, o seu ensino naquele momento, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus, então, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, ou no singular, né, na minha palavra, ou seja, no meu ensino, na minha doutrina, glória a Deus, sois, então, verdadeiramente meus discípulos. Aí o versículo 32 faz parte do mesmo contexto e não poderia estar dividido em dois versículos, devia ser um versículo só. E, esse e aqui, amados, é uma conjunção de ligação, uma conjunção aditiva. Está somando ao que já foi dito. Então, repetindo, versículo 31 de João 8 diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, aquela crença inicial, aceitaram a mensagem. Se vocês permanecerem na minha palavra, no meu ensino, na minha doutrina, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe eles, aí no 33, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? 34, replicou Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. É isso. Essa é a definição de escravidão e depois liberdade. O escravo não fica para sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Esse é um trecho, então, interessante. Costumamos dividir ou pensar ou separar o versículo 32. Eu fiz questão de ler a partir do 30, apesar da sugestão da lição, de lermos do 31 ao 36. Entendo que o 30 faz parte dessa perícope aqui, não tem como ser de outra forma, certo, meus amados? 30,
muito especialmente também o 31, mas começa no 30. Dita essas coisas, muitos creram nele. Tá? E então Jesus diz que eles deviam permanecer. Querem ser meus discípulos, permaneçam no meu ensino. E só então conhecereis a verdade. É só permanecendo em Cristo, sendo discípulo, que aos poucos vamos conhecendo essa verdade e vamos nos libertando verdadeiramente. Porque, como já dissemos, o conceito de liberdade entre os humanos é muito amplo. Conhecer o significado de ser livre é mergulhar em um conceito multifacetado, realmente. Há muitas facetas da questão da liberdade. Ela ressoa através da filosofia, da política, como dissemos, e da própria experiência pessoal também. Em sua essência, ser livre significa a ausência de alguém para com atitude coercitiva, né? Tá certo? Ausência de coerção, ausência de restrição. Isso é ser livre, pessoa que não está que está isenta de coerção, de restrição ou de controle externo. Ele é livre para tomar suas decisões. E também fazer as suas escolhas como indivíduo. Repetindo, a liberdade representa uma vida para a qual está ausente a coerção, a restrição, o controle externo sobre as escolhas que ele faz e sobre as suas ações. Aí dizemos que este ser é livre. É complexo, não é? Muito amplo. No entanto, essa definição básica serve como ponto de partida para outros tipos de liberdade, como já citamos, como liberdade de movimento, liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença. Mas o que Jesus está falando aqui não tem nada a ver com isso. Ele está falando de liberdade em relação à escravidão do pecado. Do pecado. Porque as pessoas que não conhecem a verdade andam conforme as diretrizes da sua mente carnal, da sua natureza tendenciosa para o mal. E o que é o pecado, então? O pecado é a desarmonia, vamos colocar assim, né? Falta de harmonia com a vontade de Deus. Todo ser humano que não está deixando Deus dirigir a sua vida, tá certo? Ou não harmoniza a sua vida com a vontade de Deus, ele está pecando ou fazendo o que desagrada a Deus. Certo, meus amados? Às vezes por ignorância, mas às vezes de forma consciente do que está fazendo, ok? Há pessoas, como a gente sabe, que realmente faz porque sabe que está errado, mas ele persiste. É o teimoso, é aquele que faz para afrontar efetivamente a doutrina, o ensino correto e assim por diante. Agora, Jesus está dizendo aqui, no versículo, especialmente no 34, que aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado, e não tem outro jeito mesmo. Isso pode ser comprovado em relação aos vícios, por exemplo. A pessoa diz, eu sou livre, então eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer o que quiser. Mas ele não pode deixar isso porque está viciado. Aliás, até pode, com muita força de vontade, ajuda de outros, remédio, medicação, muitos casos, certo? Mas ele não diz, não, agora chega, não quero mais porque não sou escravo dessas coisas. Raríssimos são as pessoas que conseguem, só para ilustrar, tá? Mas aqui a coisa é muito pior ainda, porque a natureza pecaminosa, certo? Que é tendenciosa, como Paulo explica, por exemplo, nas cartas aos Romanos, carta aos Efésios, andamos segundo o curso deste mundo, diz ele lá, sem ter a conversão. É o caso do pecador. Faz aquilo que a sua natureza propõe que ele faça. Ele está escravizado a isso. O pior de tudo, nem sabe e nem reconhece que é um escravo. Certo? Agora, o crente, ou aquele que encontrou em Jesus a libertação plena, ele tem consciência dessa libertação e vive uma vida diferente, uma vida nova, como propõe a Bíblia Sagrada. Certo, amados? Então, este é o nosso assunto desta lição na lição número 5, né? A verdadeira liberdade proposta por Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma outra ênfase que eu tenho
dado quando leio esse texto aos alunos é o fato de que a verdade só liberta mesmo quando ela é praticada, não quando ela é conhecida apenas intelectualmente. Pode ser que internamente, com conhecimento, mude-se a mentalidade, mas ela é efetivamente praticada, a verdade é que produz a plena libertação, certo? Entendeu? Jesus ensina isso muito, inclusive em parábolas. Ele diz: aquele que ouve minha palavra e pratica será comparado a um homem prudente e tal. E assim vai. Ele que constrói a sua casa de forma correta. Em Mateus 7 está escrito isto. Ok? Então, Jesus é essa verdade que liberta. A palavra de Deus também é identificada como esta verdade que liberta. Agora, repito, ela só liberta quando ela é colocada em prática. Não apenas quando ela é intelectualizada, certo? Mas quando deixamos que ela vivencie, que ela transforme a nossa vida. Tá bom? Então a lição está estruturada, como a gente tem visto nos últimos tempos, em 3 tópicos. Primeiro falamos de Jesus, a verdade em Jerusalém. Depois, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus, como já lemos aqui, e Jesus, a verdade que liberta o pecador, a parte última da lição. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é representada pelo Evangelho. Na verdade, ele personifica essa verdade. No João 14,6, ele mesmo disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, verdade e vida. Mas a ênfase aqui nesta lição é quanto à verdade. Nesse estudo, então, iremos explorar a manifestação do Senhor Jesus como essa verdade que liberta. Então, no tópico 1 é aquilo que nós enfatizamos quando lemos aqui o texto, da Galileia para Jerusalém. E por que ele vai a Jerusalém? Há uma festa lá, a festa dos tabernáculos, e é tradição que as famílias judaicas morem onde morar, dirigiam-se a Jerusalém para a festa. Era comum que a família do Senhor Jesus, como lemos nos evangelhos, fizesse isso anualmente. Você encontra o menino Jesus com 12 anos, um adolescente indo com seus pais, por exemplo, a uma festa lá em Jerusalém. Então essa era comum, judeus piedosos faziam isto e eram os homens especialmente obrigados a irem pelo menos 3 vezes às festas, as 3 principais festas em Jerusalém. Então, da Galileia para Jerusalém, onde a verdade vai ser expressa, exposta nos ensinos de Jesus, nas manifestações poderosas de Cristo, nos milagres que ele realizava. Então, o capítulo 7 e versículo 1 a seguir nos dá esta informação. Passadas estas coisas, que coisas? As coisas mencionadas no capítulo 6, que estudamos na aula passada, tá? Milagre da multiplicação dos pães, o discurso sobre o pão da vida, discípulos que se afastaram de Jesus porque ele disse, quando ele começou a pregar sobre dar a sua carne em resgate do mundo, que precisavam se alimentar da carne dele, do corpo. Muitos se escandalizaram, não entenderam a mensagem espiritual, olharam pelo prisma puramente material, se decepcionaram e se afastaram. Está no capítulo 6. Então, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia e não queria ir para a Judéia. Por quê? O último versículo do capítulo 6 fala dessa realidade, ou os últimos versículos, melhor dizendo, que ele foi perseguido, procuraram matá-lo, inclusive, lá em Jerusalém. Então, ele desceu para a Galiléia e não quis ainda voltar até a Judéia. Tá? Muito bem. O capítulo 7, então, como já dissemos no início do capítulo aqui, você tem os irmãos de Jesus incentivando ele a subir a Jerusalém. Mas ele diz, não é a minha hora ainda de ser manifesto, de entregar a vida, entregar-se para os pecadores, de morrer na cruz, ainda não é a hora. Dentro da hora certa eu subo, pode ir vocês na frente, depois eu vou. E foi o que ele fez, como nós vemos aqui. Tá certo, meus amados? Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, como sempre Jesus fazia, ele permaneceu lá.
subiu secretamente, como vemos no texto que nós lemos. Ao afirmar que a seu tempo ainda não havia chegado, Jesus se referia ao momento em que se entregaria, isso virá a acontecer mais adiante, e seria crucificado e morto. Eis que vamos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas e condená-lo-ão à morte. É o que está escrito em Mateus capítulo 20. Ele estava ciente do que aconteceria, mas sabia o tempo também. Aquele momento não era o momento de subir para Jerusalém. Aí o ponto 2 deste tópico fala sobre a verdade na festa dos tabernáculos, versículos 10 a seguir, do capítulo 7, nós vamos ter a presença de Jesus lá em Jerusalém, manifestando a sua graça, a sua glória e o seu poder. Verso 10 diz, mas quando seus irmãos subiram, então ele também subiu secretamente. O versículo 14, corria o meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. E quando ele ensinava, o povo se admirou, outros não. Enfim, a admiração maior foi pelo fato, como lemos o texto, de que ele não tinha estudado numa escola, aprendido letras, e, no entanto, falava com muita sabedoria, admirável sabedoria, incomparável sabedoria. Aleluia. E aí a festa dos tabernáculos, então, onde Jesus mencionava a palavra de Deus, curava os enfermos, e isso levou o povo a uns aceitarem, outros não. Vivendo na verdade, o ponto 3 fala disso, tá? Os versículos 16 e 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. E ele disse, não é minha, mas é do Pai, é espiritual. Eu não aprendi em escola nenhuma, de nenhum dos rabinos de então. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve na festa dos tabernáculos e em todas as eras, e é presente hoje também, deve ser apresentada para os pecadores, a que eles então encontrem essa verdade que liberta, entendam o plano da salvação, a sua pecaminosidade, a sua perdição, e encontrem a verdade em Cristo para libertá-los desta situação. Glória a Deus. Por isso, ele nos convoca como igreja a não pararmos com isso, mas transmitirmos essa verdade ao pecador. Não apenas conhecer a verdade, mas também viver, como eu já dissemos, tá? Porque a verdade realmente liberta quando, aleluia, é praticada, né? Quando é vivenciada, aí ela produz libertação. A ênfase, mais uma vez, eu quero dizer, está no fato de que Jesus disse essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará, para pessoas que já haviam crido nele. É o que diz o versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ou seja, haviam crido nele. Tá? Se vós permanecerdes nas minhas palavras, ele não está chamando todo mundo ainda de discípulo, mas ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, isso demanda tempo, naturalmente, sereis verdadeiramente meus discípulos, sereis meus discípulos. E, então, não para aqui, tem apenas uma vírgula, tá? E conhecereis a verdade, uma vez que você permanece na palavra, conhece a verdade vos libertará, o que é também futuro. Glória a Deus. Futuro do presente. Amém? Você sabe, já deve ter estudado que a salvação, a regeneração é um ato instantâneo, mas a conversão é um processo que às vezes demanda que o pecador conheça melhor essa verdade e pratique a mesma verdade, para encontrar a plena libertação. Glória a Deus. Que Deus nos ajude verdadeiramente. Paulo, o apóstolo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz-nos uma coisa muito interessante sobre essa questão progressiva do conhecimento. Diz ele lá, o Deus, né, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, aquele conhecimento inicial
da salvação para a salvação é uma coisa. Agora, o conhecimento pleno da verdade é um processo que para muita gente às vezes demora um bocado, né? Há pessoas que são libertas de algo, mas ainda estão escravizadas a outras coisas, está entendendo? Isso a gente chama de conversão. Não quer dizer que eles não estão salvos caso haja morte física, estão salvos com Cristo, etc. Estão regenerados, mas a plena libertação, eu creio que esse versículo que eu li agora, de 1 Timóteo 2,4, esclarece também um pouco, amplia um pouco essa compreensão. Há, sim, sem dúvida, a necessidade de permanecer na palavra para então conhecer a verdade. Está entendendo? Para então conhecer a verdade e alcançar a plena libertação. Não existe por aí, amados, nos meios pentecostais e neopentecostais, muita meninice, muita bizarrice no meio dos crentes, de alguém que se diz pastor, pregador, etc., que era de esperar que todos estivessem libertos, mas não estão ainda. Tem gente na igreja, é salvo, vai morar no céu, mas ainda está preso a mandingas, a coisas do passado, a ranços da religião antiga, não se libertou completamente. Há outros que aceitaram a Cristo, mas ainda têm vícios encalacrados, os quais não venceu. Então eles ainda precisam de uma libertação. Então, esta liberdade aqui, mencionado por Jesus, não tem nada a ver com aquelas que a gente falou ali, nos conceitos filosóficos e sociológicos e políticos de liberdade. Não tem somente com a questão de liberdade de escolha, de pressão, mas com o pecado, com a natureza pecaminosa. Glória a Deus. Quem está livre, liberto verdadeiramente, vive acima das inclinações da carne. Ele vence, ele está vencendo cada dia. Aleluia, como diz Romanos capítulo 6, verso 14. Tá bom? Glória a Deus, né? Bom, o tópico 2 da lição, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Ele continuou lá na festa, como a gente viu, os episódios acontecidos ali na festa dos tabernáculos, todos aconteceu, as discussões, as pregações, as confrontações com os fariseus, ali em Jerusalém. Então esse tópico vai falar disso. A verdade que liberta, é onde Jesus deixa mais claro. Passagem lá de João 8, 31 a 38. Está intimamente relacionado com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer na verdade. É o que diz, ensina o versículo 31. Desta maneira, o pecador alcançará o conhecimento. Lembre-se que quando Jesus livrou aquela mulher de ser apedrejada, como que ele fez? Primeiro ele apelou para a consciência daqueles fariseus que ali estavam, aqueles religiosos que trouxeram a mulher apanhada em adultério, flagrante adultério, e a lei realmente dizia que elas deviam ser apedrejadas, mas não só a mulher, devia ser o homem também apedrejado, como diz lá em Levíticos, né? E de forma geral, no Antigo Testamento, a lei. Os dois deviam ser apedrejados, mas eles só trouxeram a mulher. Então Jesus, sabendo da inclinação má e também conhecendo que era a maldade deles, querendo apanhar, estava muito mais interessado em apanhar Jesus numa dificuldade, numa resposta mal dita ou mal colocada, para entregá-lo para as autoridades. Então, Jesus, conhecendo tudo isso, abaixou-se, estava escrevendo no chão, e disse a eles, antes disso, né? Aquele de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela, já que vocês estão querendo apedrejá-la. Bom, e abaixou-se, escrevendo na terra. Aliás, é a única vez que Jesus aparece escrevendo, né? O que ele estava escrevendo a gente não sabe. Aleluia. Bom, depois de algum tempo, ele se levantou e não tinha mais ninguém ali. Então ele pergunta para a mulher: ninguém te condenou? Ninguém te atirou uma pedra? Ela disse: não, Senhor. Imagina a situação dessa pobre mulher, no meio de uma turba de marmanjos, machistas, que estão ali para condená-la à morte. Mas cadê o homem com que ela não adulterou sozinha? Cadê o marmanjo? O fato é que eles queriam apanhar Jesus, né? Numa situação de dificuldade ou de contradição, para poder ter do que
recriminá-lo. Estavam sempre procurando uma ocasião quanto a isso. Mas não acharam, graças a Deus. Depois Jesus disse para ela, tá bom, então já que ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, está livre, vá para casa, mas mude a sua vida. Ela conheceu a verdade que agora vai libertar a sua vida. Certamente, não temos mais nenhuma informação sobre essa mulher, se ela realmente levou a sério ou não, se valorizou as palavras de Jesus ou não. O fato é que a lição é essa. E é nesse contexto que Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas antes disso, não esqueça, versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. O 31 e 32 tem que estar juntos, tá bom? Se você for dar essa aula, aconselho a acrescentar ali no texto áureo o 31 também, tá bom? Leia com a classe, vai ficar muito mais claro, tanto para você, meu querido, quanto para os alunos a quem você vai ministrar, tá certo? Inclusive está equivocada a transcrição do versículo aqui na lição. Não tem esse E maiúsculo aqui. Não, é um E inicial minúsculo porque vem depois de uma vírgula se você usar as versões da Bíblia, as mais recentes, tanto da ARC quanto da ARA ou a NAA e outras quantas versões você quiser. Só as versões bem mais antigas, como o ACF e a ARC de 1969 é que aparece com E inicial maiúscula. Não tem, é depois de uma vírgula, e mesmo depois, algumas colocam ali depois do versículo 31, um ponto e vírgula. E você sabe que na língua portuguesa, após um ponto e vírgula, você não tem letra maiúscula para começar a outra frase, sim uma letra minúscula. Então o E aqui não é maiúsculo. Mas o que tem isso a ver? Tem, sim, porque é uma unidade de pensamento. Você precisa ler os versículos 31 e o 32 juntos, tá bom? Glória a Deus. Nessa versão que eu tenho aqui, que é a ARA, está assim, ó. Disse depois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, ponto e vírgula. E continua com o E minúsculo. E conhecereis a verdade vos libertará. Aí ponto final. Então termina aqui. As divisões em versículos às vezes nos complicam um pouco para entendimento, para aqueles que levam a sério o estudo da palavra de Deus. Mas está explicado, né? Amém? Seguindo no tópico 2, nós vamos ter aqui Jesus, a verdade revelada. Aleluia. Episódio da mulher apanhada em adultério, mais uma vez mencionado aqui, é uma ilustração do que vai acontecer. Não é por acaso que ele próprio declarou, diz lá no 14:6, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, verdade e vida. Ele é a verdade manifestada. Glória a Deus por isso. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade que encarnou, é o verbo, é o logos que tornou-se carne, como nós temos visto desde a primeira lição deste trimestre no Evangelho de João. O verbo se fez carne. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho, único jeito, único modo, única maneira do pecador encontrar a libertação do que? Do pecado, viver acima da natureza do pecado. Vou lembrar novamente Romanos 6,14, onde a Bíblia diz que quem está em Cristo, ou seja, quem está debaixo da graça de Cristo, está acima do pecado. Lá diz, o pecado não terá domínio sobre você, uma vez que você está debaixo da graça e não da lei. Amém? Concluindo esse tópico 2, nós temos a verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, na política, na sociologia, em outros meios por aí. No conjunto de regras e normas éticas, no cumprimento de normas e aí vai. Outras examinam essa verdade na lógica, baseiam as suas verdades na lógica, mas a própria lógica humana está contaminada pelo pecado também. Então a conceituação humana do que seja verdade anda bem relativizada, aliás. Agora, na Bíblia você tem a verdade absoluta, não relativa. E é nessa verdade que nós precisamos estar fundamentados. Amém?
Glória a Deus. Tem que enfatizar isso, meus amados, para todos, para o novo convertido, para o velho convertido também, para todos nós. Tá? A realidade é que o mundo carece do entendimento do que é a verdade única, plena, irrevogável, indiscutível, que não se negocia. Qual é essa verdade? A verdade de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, o próprio Cristo e a sua palavra viva. Aleluia, em relação àquilo que Deus deseja para os seus, quando eu digo aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Aleluia, tá certo? A proposta é pregar o Evangelho sempre, a todo momento, para que as pessoas conheçam a verdade, essa verdade que liberta. E liberta, como dissemos, quando ela é praticada. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10, é uma sugestão de leitura muito boa, que diz assim, no versículo 9, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, é o verdadeiro Deus. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é Deus, ele é o Cristo encarnado, ele é o Verbo divino que se fez carne para trazer-nos a verdade sublime, verdade que liberta, verdade plena, verdade absoluta, inegociável. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com o Salvador, não apenas religiosa, não apenas emocional, não apenas passageira, mas algo permanente, comunhão, que é o que a gente chama, conexão ou comunhão com Cristo, o Salvador bendito, que se auto-identifica como a verdade que liberta, tá? E para encerrarmos, no tópico 3, nós temos o Jesus, a verdade que liberta o pecador. É apenas uma reafirmação de tudo que já estudamos, tá? Na lição. De novo, o trecho de João capítulo 8, versículos 31 ao 38, que está intimamente ligado, como já vimos, ao episódio da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente o pecador permanecer em Cristo. Isto é o ensino clássico de João 8:31. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, ou da verdade conhecida, e o conhecimento dessa verdade, meus amados, aliás, a palavra conhecimento, segundo o Strong, ele diz o seguinte, lá na sua enciclopédia: conhecimento, ou conhecereis, como está aqui, é a base para os nossos termos prognóstico, gnóstico. Significa perceber. Conhecer é perceber, compreender, reconhecer, ganhar conhecimento, realizar, vir a saber. É o conhecimento que tem um início, um progresso e uma obtenção de algo, ou seja, um resultado positivo desse conhecimento. É o reconhecimento da verdade mediante experiência pessoal, diz o Strong. É isso. Por isso é que Jesus disse: se vós permanecerem na minha palavra, que é verdade, sereis verdadeiramente meus discípulos, como diz na área aqui que nós lemos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O que é a verdade? Nós já falamos um bocado disso. Fica evidente que na Bíblia, de forma geral, e especialmente em João, verdade não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, os conceitos de verdades obtidas aí pela filosofia, nos seus conceitos. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado. Mais uma vez, Romanos 6,14. Certo? O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás mais debaixo da lei,
mas debaixo da graça. Essa verdade proporciona libertação, restauração, nova vida. Para quem? Para quem vem a Jesus, o aceita e permanece nele. Glória a Deus. Liberdade do quê mesmo? Do pecado. Versículo 34 aqui, onde Jesus diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Por mais que o pecador lá fora possa dizer, eu sou livre, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com a minha vida, ele não consegue se libertar sozinho, precisa de alguém, e esse alguém é Jesus. Concluindo, verdadeiramente livres, é a frase que aparece ali no versículo 32. A Escritura Sagrada revela a verdadeira natureza do ser humano, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Então todos estão destinados à morte, sentenciados. Desta forma a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa, prisioneira do pecado. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito e não mais a coisas da carne. Quem ainda vive nos ditames da carne é porque ainda está escravizado de Satanás. É um escravo de Satanás via carne. Há 3 inimigos do crente, você deve lembrar, ou do homem de forma geral. Satanás, o mundo e a carne. Que Deus continua esclarecendo para as pessoas, né? Satanás não consegue exercer influência sobre alguém que está em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17, também nos é lembrado aqui no comentário, diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Efésios 2 diz que fomos vivificados pela fé, tá bom? No poder, na graça de nosso Senhor, estando nós mortos em delitos e pecados, é o que diz lá. Ele nos deu vida. A salvação vem pela graça de Deus mediante a fé. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele. Não exatamente a nossa igualdade, mas semelhança, enquanto ainda vivemos neste mundo. Não é quando chegarmos no céu, é hoje. Precisamos viver como Ele viveu. Como o apóstolo João também diz na sua carta. Quem diz que está nele deve viver como Ele viveu, andar como Ele andou. Tá bom? Que Deus nos ajude, meus amados, a sermos instrumentos de Deus para comunicar a verdade que liberta. E se ainda não estamos totalmente libertos, é importante deixar esta verdade trabalhar em nossa vida. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo Jesus, porque é a verdade absoluta, a verdade de Deus, e não algo relativo, que é verdade para um, mas não é verdade para outro, não. Esta é uma verdade absoluta. A gente insiste nisto porque as demandas do tempo atual são realmente complexas e tem deteriorado esse conceito bíblico de verdade. Libertados do quê? Do que a verdade me liberta? Do pecado, disse Jesus. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós, intimamente, subjetivamente. E ela se manifestará naturalmente através do corpo da pessoa também. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a obra de Cristo Jesus, a realização no Calvário, aleluia, a mensagem na cruz, a mensagem que liberta, a verdade. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Amém, né? Deus em Cristo te abençoe muito, muito, muito. Te espero para uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.